Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da unção para a cura. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o agente de Deus na terra hoje e ele foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e convencer, e também foi enviado para habitar no homem que nasce de novo. Amém? Então, o Espírito Santo ele tem esse ministério de convencimento, de ensino, mas ele também foi enviado para ungir. E nós precisamos entender que existe uma unção sobre nós para a cura, amém? Para nós, no exercício da evangelização, no exercício de levar o conhecimento do Evangelho às pessoas, existe uma unção específica que vai nos levar a manifestar de vários dons do Espírito, né? Os dons de curar. Você pode ver lá quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, na verdade em 1 Coríntios, ele vai falar sobre os dons do Espírito, amém? E ele vai falar sobre os dons de curar, lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então é importante nós entendermos que nós somos ungidos com um propósito. E o Espírito Santo nos usa para curar. Amém? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, é importante nós entendermos isso, né? Você pode ver esses dons aqui no plural, porque existem várias unções específicas no exercício da cura. Pessoas que são ungidas para uma área de enfermidades, enquanto o outro é ungido para outra área de enfermidades. E é interessante nós começarmos a considerar isso, né? E começarmos a exercer isso. E nós vamos ver que isso vai definir muitas coisas. Já em Romanos 12, vai falar aqui a respeito dos diferentes dons. Nos versículos 6 ao 8 diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Então veja que esses dons eles são diversos, mas nos trazem a instrução de que nós precisamos aprender a como fluir nesses dons. E nos dons de curar, nós precisamos também aprender a fluir. Para que isso? É para que nós possamos mostrar para as pessoas o quão ungidos nós somos? Não. Mas o objetivo maior é para glorificar a obra, o nome de Jesus e trazer salvação aos perdidos. Amém? Porque muitos dos perdidos, eles crerão quando o poder de Deus se manifestar na vida deles. E nós vamos ver que esses dons de curar, ele vai acontecer de forma muito, vamos dizer assim, constante e poderosa no ministério do evangelista. Ou no ministério do evangelista acontecem os dons de curar. Agora, todos nós somos chamados para evangelizar. Eu vejo que muitos irmãos que se envolvem com o evangelismo, nós sempre trabalhamos com a evangelização. Eu lembro que nos anos de 92, 93, enquanto nós fazíamos o REMA, que na época era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, alguns irmãos da igreja se uniam e nós íamos evangelizar no sábado num manicômio aqui em Campina Grande, chamado Hospital João Ribeiro. E lá muitas experiências maravilhosas nós tivemos, apesar de sermos novos na fé, apesar de não estarmos ainda exercendo o ministério, mas tivemos muitas experiências pela pregação do Evangelho, em alguns casos através da oração com imposição de mãos. Nós éramos muito novos, não tínhamos consciência como hoje e experiência, já se passaram mais de 30 anos, e eu fico observando, né? Como nós precisamos considerar essa unção para curar. Porque
Isso vai definir também em qual dos 5 dons ministeriais nós exercemos. E nós vamos ver esses dons operando de forma poderosa no ministério do evangelista, né? Na realidade, o ministério do evangelista, ele anda tanto com relação aos dons de curar, como também à exortação. E aqui, a palavra de Deus, em Romanos 12, 8, diz: o que exorta, faça com dedicação. Então, o evangelista, ele pode ser chamado também de exortador, aquele que vai, vamos dizer assim, trazer sensibilidade ao pecador. Amém? Então, é importante nós observarmos essa questão da exortação, né? Exortar as pessoas. O evangelista, ele vai muito também com a pregação, que é uma declaração, né? A pregação, ela é muito ligada, diferente do ensino, que é algo que você vai passo a passo, preceito sobre preceito, regra sobre regra. O evangelista, ele é mais um proclamador. E proclamador de quê? Do evangelho. O evangelho são as boas novas. Enquanto ele está proclamando ali o evangelho e a obra de Jesus na cruz e a salvação dos perdidos, o poder de Deus está presente para curar. E muitas pessoas são alcançadas, muitas pessoas são ministradas, né? E muitos recebem cura. Nós vamos ver que no Novo Testamento se fala em 3 momentos sobre essa palavra evangelista, né? Lá em Filipe, em Atos, capítulo 21, versículo 8, Lucas chama de Filipe do evangelista. Mas ele não começou como evangelista, já tem vídeo gravado aqui a respeito de Filipe, sendo um dos 7, né, que foram escolhidos ali em Atos 6 para servir como diácono. Nós vemos depois ele descendo a Samaria e muitos sinais e prodígios eram feitos através do seu ministério. Tanto é que depois Pedro e João descem até Samaria para que aqueles que receberam Jesus, eles também sejam cheios do Espírito Santo, né? É interessante isso, porque nós vamos ver também que o ministério do evangelista está listado lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando ele lista ali os dons do ministério. Amém? Que o Senhor Jesus, quando subiu, é o mesmo que desceu, e ele, quando deu dons aos homens, né? E desses dons, 5, um deles é o do evangelista. E Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 4, 5, exortando ele a fazer o trabalho do evangelista. É interessante, né? Essas citações, essas ministrações e esses acompanhamentos que a unção manifesta, né? Que a unção produz. O texto lá em Atos capítulo 8, o verso 5 diz: Felipe, descendo a Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha, é interessante isso, porque quando você anuncia Cristo debaixo da unção, a unção está presente ali para curar. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Porque os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, nós vemos aqui uma manifestação do Espírito através da unção nos dons de curar. É interessante que isso vai amadurecendo, isso vai tornando cada vez mais consciente e a gente vai aprendendo a fluir nessa unção. Amém? Então é importante nós entendermos que a unção, ela manifesta, ela carrega o poder de Deus. E nós precisamos buscar nos enchermos de Deus para que quando a unção esteja presente, aquela unção sobre que nos unge para o serviço, a gente possa identificar, né, essa unção para curar, essa unção para manifestar o poder de Deus e exaltar a obra de Jesus Cristo, exaltar a sua morte na cruz pelos nossos pecados, mas acima de tudo a sua ressurreição para a nossa justificação. Amém? Então existe uma unção específica para curar e nós precisamos buscar conhecer mais a respeito dessa unção. Amém? E nos movemos nessa unção, porque essa unção vai nos levar a produzir muitos frutos, ganhar muitas almas
e glorificar o nome de Jesus através da nossa vida. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.